A gente vai falar sobre, basicamente, o que nos faz brasileiros. Então, na aula passada, a gente já falou de muitas coisas relacionadas ao nosso país, tá? Inclusive, eu comentei com vocês que durante muito tempo, as empresas mandavam seus executivos aqui para o Brasil para fazer treinamento de porrada mesmo, tá? Ou, mais elegantemente, teste de estresse. Porque o Brasil é um país que tem um tamanho continental, tem muitos problemas de gestão, problemas políticos, sei lá, corrupção, mas ainda assim as instituições funcionam, né? Ou seja, legislativa funciona, polícia funciona, regras funcionam, não é assim, uma desordem. As instituições funcionam, tem fragilidades, mas funcionam. E são regiões completamente diferentes do Brasil, aliás, diferentes entre si, mas todos falam a mesma língua, a gente não tem problemas religiosos sérios. Então, uma série de condicionantes que fazem com que o nosso país seja um lugar muito bom, na verdade, de você treinar lideranças, né? Então, durante muito tempo, mandou-se vários executivos para virem para cá, para treinar, para estudar, para aprenderem a lidar com adversidades, tá? Inclusive, eu comentei com vocês também na semana passada que o jeito brasileiro de administrar também se tornou muito famoso, especialmente no começo dos anos 2000, por causa de um executivo chamado Carlos Ghosn. Mas aí, né, eu acho que foi até o Rodrigo que comentou que aí agora ele foi preso. Ai, esse povo só pronta, cara. Não dá pra falar, é que nem criança, dá pra falar bem. O cara salvou a Nissan, mas aí, tipo, o cara foi preso, disse que fugiu do Japão dentro de baú. Acho que foi o Alisson, professora. Foi o Alisson, acho que foi o Alisson. Uns troços assim, gente, que você olha e fala, meu Deus, mas enfim, né? Mas isso também não tira, na verdade, o mérito nosso, tá? Então, algumas coisas recentes, tá? Que eu não coloquei na aula porque isso é recente demais. Deixa eu procurar aqui para vocês. Ao longo dos últimos anos, tem acontecido um fenômeno que se chama a fuga de cérebros. Acontece só no Brasil? Não, não acontece só no Brasil. O que é isso? São pessoas que têm competência técnica, ou seja, sabem fazer, mas não encontram espaço localmente, então vão para fora, tá? Por que são especificamente doutores e pessoas de áreas bastante tecnológicas? Porque são pessoas que têm uma competência e uma formação tal que não tem mercado no Brasil ainda. Né? É aquela história da pessoa que tem pós-doutorado em biologia, mas ela não consegue se colocar aqui porque o segmento da biologia aqui no Brasil é explorado por algumas poucas empresas. Né? Então, por exemplo, a Natura investe muito em pesquisa de ativos naturais, de plantas, mas não é tanta empresa assim. Então, o pessoal vai para fora, vai trabalhar e se dá bastante bem, tá? E por que esse fenômeno se tornou muito destacado aqui no Brasil? Assim como entre os anos 1990 até mais ou menos 2010, muita gente mandava aqui para o Brasil para fazer teste de porrada ou teste de estresse, as gerências, muita gente sai daqui e vai trabalhar em outros lugares e nós somos excelentes profissionais. Nós temos competência técnica, temos jogo de cintura, temos vontade de trabalhar, temos otimismo, temos uma série de características, na verdade, que tornam o nosso perfil único. Nós somos pessoas únicas, tá? Não é todo mundo, não é todo país, não é toda nação que reúne características, na verdade, tão desejáveis quanto nós temos, né? Então, por exemplo, as pessoas falam que é brasileiro enrolado, dá jeitinho. Nem assim, o ruim é o extremo, mas a rigor não é ruim você ser flexível. Né? O que é ruim, por exemplo, é você ser leniente, ou seja, você ser tolerante com coisas ruins, né? Mas a rigor, não tem coisa ruim em você ser flexível, você saber improvisar, tá?
O caso é que nós somos diferentes, por exemplo, dos gestores norte-americanos. Nós somos diferentes dos gestores japoneses, nós somos diferentes dos argentinos, tá? E daí, eu queria mostrar para vocês um estudo super bacana, que não está na nossa aula, porque senão ela ia ficar gigantesca, de um pesquisador holandês que se chama Hofstede, tá? Deixa eu mostrar aqui. Peraí. Peraí que eu estou aqui abrindo um negócio para mostrar para vocês. Uai. Tá, olha só, eu vou mostrar para vocês. Eu acho que eu vou copiar e vou colar rapidinho aqui nos nossos slides, só para ficar mais bonitinho, tá? Isso não está no conteúdo, mas eu achei super interessante trazer para vocês, porque em algum momento vocês vão se deparar com isso, tá? Então, quem desenvolveu esse estudo que eu vou mostrar para vocês é um holandês que se chama Hofstede, tá? Esse Hofstede, ele é um pesquisador e o que ele faz, né? Ele se chama Geert, e ele percebeu que as pessoas são diferentes entre si, tá? Mas, dentro de cada país, você encontra mais pessoas parecidas entre si do que pessoas diferentes entre si. É por isso que a gente se dá bem com a gente, tá? Inclusive, esse professor morreu, tadinho, agora em 2020, morreu super recentemente, tá? Mas ele fez muitas coisas muito legais. E o que o Hofstede era? Ele é psicólogo e ele trabalha em grandes corporações, como, por exemplo, a IBM. A IBM, gente, que faz computadores, ela já chegou a ter 150 mil funcionários esparramados no mundo. 150 mil. E ele tinha um cargo elevado lá dentro. Por causa disso, ele começou a perceber, por exemplo, que italianos, a matriz italiana funcionava de um jeito, a matriz francesa funcionava de outro jeito, a matriz mexicana funcionava de outro jeito, e ele foi ficando ligado nisso, e daí ele começou a estudar esse fenômeno, tá? E aí, depois de muitos estudos, ele chegou à escala de dimensões culturais de Hofstede, tá? Então, nós temos 4 principais características, né? E a gente mede essas características em termos de alto grau, baixo grau. Então, primeira coisa, existem nações ou populações que aceitam muito bem, tá? Que exista diferença de poderes, ou seja, a pessoa, o indivíduo no país não tem poder nenhum, ao passo que existem algumas poucas pessoas que podem muito. E o que acontece? Países que aceitam muita distância de poder, geralmente elas aceitam, por exemplo, desigualdade social. Então, quando você vê países, por exemplo, em que as pessoas valorizam muito status, valorizam muito marca, fazem, por exemplo, o faxineiro, a pessoa que tem uma ocupação simples, não tem voz naquela sociedade, ao passo que existem alguns poucos que têm muita voz, a gente pode dizer que é uma nação que pontua alto, né, nesse sentido de você aceitar distância de poder, tá? Bom, aí nós temos as nações ou populações que não aceitam distância de poder. Por exemplo, na Noruega, existem dispositivos legais, tá? Que proíbem que a diferença entre o menor salário do país e o maior salário do país seja mais do que 20 vezes. Então, ou seja, um trabalhador, por exemplo, na Noruega, que ganha 1.000 euros, né? A pessoa que mais ganha na Noruega ganha 20.000 euros, tá? Por lei, não pode ganhar mais do que isso, tá? Outras coisas, por exemplo, na Noruega, Suécia, países nórdicos no geral,
Políticos, por exemplo, eles não são políticos de carreira. Então, assim, por exemplo, a pessoa, ela é advogada, ela é lojista, ela é historiadora, ela vai ocupar o cargo durante um tempo e depois acabou, acabou, tá? Política não é profissão eterna. E a pessoa usa transporte público, não tem direito a regalias específicas. Então, por exemplo, na Suécia, o presidente, não, na Suécia não, desculpa, na Suíça, o presidente suíço, ele paga pelo café que ele tira lá na máquina do escritório. Então, vamos lá. Onde vocês acham que o Brasil está nesse quesito de distância de poder? Meninos? É bem discrepante, né, professora? A diferença salarial e tal aqui no Brasil. Uhum. Ou seja, nós pontuamos alto. O Brasil é uma das nações que mais pontua nessa escala, tá? Aqui no nosso país, nós valorizamos a distância entre poderes, a gente aceita que algumas pessoas possam mais, outros possam menos, e para a gente, ok. Inclusive, tem ditados, por exemplo, quem pode mais, chora menos. Ou, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vocês já ouviram isso? Provavelmente sim, tá? Agora, por que é que acontece isso? Por que é que no Brasil nós aceitamos uma distância de poder tão intensa? Vocês têm algum chute? Por que é que a gente aceita assim de uma forma tão ok tanta desigualdade? Ah, deve ser cultural, né? Uhum. Mendo, é cultural e tem a ver, na verdade, com processos históricos. Deixa eu mostrar. Gente, no final das contas, tudo que a gente vive hoje é fruto de história. Então, por exemplo, por que é que a população preta no Brasil tem acesso a menor renda, menor tudo? Em linhas gerais, porque nós tivemos quase 400 anos de escravidão. 400 anos não se apagam em 50 anos, 20 anos. Talvez sejam precisos outros 300 anos, 400 anos, o que é uma desgraceira, na verdade, né? Ó, uma das causas apontadas para a gente aceitar tão bem assim diferenças sociais diz respeito basicamente ao jeito como nós somos colonizados, tá? Nós somos uma colônia de exploração. Então, ou seja, quem vinha para cá... Ô, Rodrigo, você queria comentar alguma coisa? Acho que abriu sem querer, né? Quem vinha para cá vinha para vir, enricar e vazar. Gente, para vocês terem uma ideia, o pau-brasil, deixa eu mostrar aqui para vocês o pau-brasil em uma outra linha. Pau-brasil. O pau-brasil, ele foi completamente extinto do Brasil em 40 anos de exploração. Então, todo o pau-brasil que cobria o nosso litoral, ele não durou 100 anos. Por quê? No Brasil, a única coisa que inicialmente foi encontrada foi pau-brasil. Então, o pessoal explorou tudo em 30, 40 anos, tá? Então, essa questão, primeiro, de você ter uma metrópole que explorava, mas não investia, ou seja, a pessoa não ia morar mesmo, então não investia, né? Segunda coisa, nessa relação, você tinha pessoas que tinham muito poder e pessoas que tinham pouquíssimo poder. Então, houve uma invasão, na verdade, uma invasão europeia no Brasil. A população original, os indígenas, foram devastados, foram mortos, sofreram com doenças, e quem sobrou acabou sendo muito maltratado, tá? A situação era muito complicada. E, além disso, tinha distância. Então, durante todo o período que o Brasil foi colônia, gente, a viagem entre Portugal e Brasil era de, no mínimo, 2 meses. Existem períodos do ano que, por navio, a viagem entre Brasil e Portugal dura 4 meses. Então, por mar, né? Então, era muito difícil. Então, a gente acostumou a ter um distanciamento, afinal de contas, o rei está longe,
né? Os emissários do rei vinham de longe e eles tinham força e poder e armas e tudo para conseguir fazer valer o que eles queriam, tá? E esses dois fatores fazem toda a diferença. Então, por que é que existe tanta desigualdade em alguns lugares, tá? Notadamente lugares que foram colônias de exploração? Por causa desses dois fatores. Distância da colônia, perdão, distância da metrópole e também modelo de colonização. Por que os Estados Unidos se manifestou, se rebelou e se declarou livre da Inglaterra? Porque eles eram colônias de povoamento. O pessoal que foi para a Inglaterra foi para morar. Então, muito rapidamente, nos Estados Unidos, já tinha trem, já tinha universidade, já tinha uma série de coisas que aqui só passou a ter quando a família real veio para cá. Então, gente, tudo bem até esse primeiro momento? Tudo bem. E, bom, e aí também tem uma questão 2, tá? Falando agora de algumas coisas um pouco mais contemporâneas. Quem vinha aqui para a América eram europeus, nas colônias de exploração eram europeus homens, vinham pouquíssimas mulheres. As mulheres que vinham para cá eram aquelas indesejadas, que não conseguiam casamentos e nem outras possibilidades de vida na Espanha, em Portugal, ou seja, lá de onde elas estivessem vindo, tá? Quando elas vinham para cá, elas já vinham numa situação muito complicada e elas acabavam existindo, sujeitando-se a algumas coisas, por exemplo, casamentos malucos, tá? Agora, vamos falar de outros países. Algum de vocês já assistiu uma série chamada Vikings? Deixa eu mostrar para vocês. Vocês já tiveram curiosidade de assistir essa série? Essa série tem na Netflix, é uma série super interessante que conta histórias de vikings, tá? Baseando-se no que se sabe sobre os vikings. Nas sociedades nórdicas, os vikings, eles eram basicamente pessoas que executavam atividades de fazenda. Elas viajam, o lugar onde elas moravam era muito frio, era muito difícil você plantar, você existir, então em um determinado momento o pessoal começou a subir em barquinhos e invadir terras ali das proximidades. Então começaram na Inglaterra, chegaram na Rússia, fizeram uma limpa ali na Europa, tá? Inclusive foram os vikings que causaram o fim do Império Romano. Bom, quem participava das invasões vikings? Homens e mulheres. Então, sem surpresa nenhuma, existe diferença salarial entre homens e mulheres na Noruega, na Suécia, na Suíça? Pequeníssima. O salário é quase 1 por 1. Agora, existe diferença salarial entre homens e mulheres no Brasil, no Japão e em vários outros lugares? Existe, tá? Porque o jeito como aquela população foi criada, foi estabelecida, também determina como acontecem as relações de gênero, de poder mesmo, entre homens e mulheres. Tá? Uma coisa muito louca, tá? E, ó, um detalhe, esse estudo aí, do Hofstede, é de 1970, tá? Já é um estudo bem antigo, mas ele explica coisas, assim, super atuais. Pessoal, posso prosseguir? Pode. Ó, Pode sim. tá tudo bem? Vocês estão com alguma dúvida, algum problema? Tá tudo certo? Tá ok. Beleza? Segunda coisa, gente, diz respeito à resistência à incerteza. Tá? Antes de eu terminar, só fazer um comentário super polêmico mesmo, ainda sobre a distância do poder. A democracia é um fenômeno relativamente novo na história humana. Tá? Na maioria do tempo da história humana, da existência da história humana, você teve, na verdade, reis, que junto com nobres e igreja e exército detinham o poder e sufocavam o povo. Tá? Então, essa tríade, exército, igreja, reis, é muito característico de sistemas políticos mais ligados à direita. Tá? Aí a gente pega, por exemplo, a composição histórica e também etnográfica do Brasil e de vários outros lugares. Aqui no Brasil, eu já perguntei para vocês, nós temos o Mendo, que é descendente de portugueses, né?
Portugal tem família real até hoje. O Rodrigo, eu não me lembro, Rodrigo, você era também português, com certeza, por causa do seu reis. A Lara também tinha alguma coisa de português. Eu sou italiano-alemão. Ambos tinham imperadores, reis imperadores, inclusive no Japão o imperador, ele era deificado, ou seja, ele era considerado Deus, tá? Quando o Japão perdeu a guerra, o imperador assinou um documento afirmando que ele não era mais Deus. Então, por isso, ele não deveria mais ser venerado. Então, por isso, né, a gente vê atualmente embates entre direita e esquerda, e os dois sistemas têm pontos de vista interessantes, mas a gente não pode esquecer que nós somos frutos de um processo histórico, tá? E que, historicamente falando, essa estrutura de poder centralizador, um rei que tudo pode, apoio do exército, apoio de igreja, são muito antigos, tá? Especialmente nações que são bastante religiosas, como é o caso do Brasil, do México, América Latina no geral, sistemas políticos de centro-direita são mais comuns do que centro-esquerda, tá? Então, e ainda existe muito preconceito contra outros pontos de vista porque as pessoas simplesmente não conhecem, tá? Bom, agora o segundo tópico, tá? Diz respeito à resistência e incerteza. O que é essa resistência e incerteza? Gente, é o seguinte, existem nações que têm verdadeiros traumas de incerteza, tá? E aí, eu vou dar um exemplo aqui do Brasil. E vocês todos são muito novinhos para lembrar disso, então vocês vão ter que perguntar para os pais de vocês, tá? Quando eu era criança, meu pai é funcionário público. Mesmo ele sendo funcionário público, meu pai já chegou a ficar 6 meses sem receber salário. Então, assim, gente, era uma miséria o Brasil no final dos anos 80, começo dos anos 90, que vocês não têm ideia. E existia também um negócio chamado inflação. O que é inflação? É quando o seu dinheiro perde o valor de compra. Então, vamos supor que eu compre hoje esse ventiladorzinho aqui por R$15. Quando você tem uma inflação alta, amanhã isso aqui já vai estar custando 17. Mas o meu salário continua o mesmo. O que isso significa para a população? Significa que a população está com dinheiro na mão, corre para comprar comida, porque amanhã vai estar mais caro. Corre para comprar tênis, corre para comprar tudo que puder, porque amanhã estará mais caro, tá? E também tem uma coisa triste, quando a inflação está muito alta, a população não consegue juntar dinheiro, porque não sobra, tá? Então, quando tem muita insegurança em um país, quando a economia está bagunçada, tem desemprego, as pessoas estão com pouco dinheiro, as pessoas querem certezas. Elas precisam de certezas. Então, em termos práticos, o que isso significa? A população, ela vai investir, por exemplo, em ações? Não vai. Porque o mercado já é instável, a ação tem sobe e desce, a pessoa já não tem, ela vai investir? Gente, não vai. Vai investir em Bitcoin? Também não vai, né? Vai, sei lá, montar um empreendimento, um barzinho, uma lanchonete? Não vai. Vai montar uma fábrica? Não vai. O que a pessoa vai fazer? Ela vai procurar investimentos certeiros. Por exemplo, terra. Por exemplo, terreno. Por exemplo, imóveis. Tá? Você já deve ter ouvido esse ditado. Quem casa, quer casa. E existe uma pressão para a pessoa, quando casar, tem que comprar casa, não sei o quê. Por quê? É trauma antigo de uma população que não tinha dinheiro. Quando tinha, tentava garantir o mínimo, tá? E onde mais a gente vê impacto disso? Em, por exemplo, burocracia. Então, por exemplo, vamos supor que o Rodrigo, ele seja casado e ele quer separar da esposa. Triste, chato, tal. Aqui no Brasil, quanto tempo vocês acham que o Rodrigo vai demorar para conseguir pedir o divórcio?
Nossa, eu não tenho nem ideia. Eu não duvido que vai década não, professora. Olha só, Rodrigo, se tiver filhos e bens na jogada, uma vida. Agora, se mesmo você e a sua esposa, concordando, assinando, não tem filho, não tem bem, vai cada um pro seu lado, 2 anos. 2 anos. Quanto tempo demoraria na Austrália, Rodrigo, para você se separar? Você tem alguma Deve ideia? ser meses no máximo, não sei, semanas talvez. Rodrigo, 24 horas e você preenche o formulário na internet. Então, se Até AD, não precisa nem sair de casa. você faz EAD, você senta ali, você e a sua esposa têm que preencher um formulário, e se for consensual, 24 horas. Por que aqui no Brasil demora tanto? Por causa da burocracia. Burocracia é um sistema criado, na verdade, para trazer certezas e organização para as pessoas. Então, a gente quer papel para garantir que a gente vai receber alguma coisa. Então, por exemplo, você vai sei lá, num órgão público pedir não sei o quê. O pessoal vai te dar um papel, vai te dar uma senha, vai marcar uma data, vai criar uma papelada para uma coisa super simples. E isso é um reflexo do quê? De populações que precisam de certezas. Então, quando você vê que o país é muito burocrático, ou que os investimentos para inovação são pequenos, a população ainda investe muito de forma tradicional, é uma característica muito clara de populações que não gostam de incerteza. Tá? Então, o Brasil também é outro país que odeia incerteza. Então, por isso, a gente tem muita burocracia. A gente, por exemplo, vocês perguntam uma coisa para mim, né? Eu sou professora, então eu vou falar, olha, calma aí que eu preciso falar com o coordenador, aí meu coordenador vai falar com o diretor de unidade, o diretor de unidade vai falar com o reitor. Por quê? Eu não posso, eu sou impedida por dispositivos legais de tomar determinadas decisões sem eu avisar toda a cadeia que está acima de mim, tá? Por que se faz isso? Para diminuir incerteza, para dar mais garantias, tá? Bom, e aí existem também ações que são absolutamente informais, como, por exemplo, na Austrália, se você quiser separar, 24 horas, tá? Vamos supor, por exemplo, que o Mendo, ele fale assim, cara, eu vou falar uma coisa, eu vou mudar de nome. Eu quero mudar de nome, eu vou mudar de nome, eu vou, tá? Se o Mendo morar aqui no Brasil, primeiro, que ele vai ter que entrar uma entrada no processo, vai ter que justificar, vai demorar uns 5 anos, tá? Muito sinceramente, conheço casos já desses, que a pessoa demorou 5 anos para conseguir trocar de nome. Agora, se for nos Estados Unidos, gente, 2 meses, no máximo. Vai ter uma audiência informal, ele vai explicar os motivos, ele vai mudar e acabou. Muda a documentação toda e pode mudar ao longo da vida várias vezes, tá? É esquisito para a gente, mas né, existem nações que são muito abertas e muito tolerantes à incerteza, tá? E nós não somos uma nação dessa, tá? Meninos, Mas, tudo bem? professora, Oi. A burocracia, então, no caso, era para ser benéfico para a gente, né? O que você está querendo dizer é que no Brasil tem um pouco mais do que deveria? Exatamente, amigo. A burocracia, estruturas burocráticas são criadas para te trazer certezas, e ela é muito característica de lugares que passaram por situações difíceis, tá? Vou dar um exemplo bobo. Vamos supor que você mora na Alemanha e você decide que quer mudar de apartamento, você achou um lugar melhor, tá? Não adianta você só ligar lá no imobiliário. Você, até hoje, não estou zoando, você tem que pegar papel e caneta, escrever uma cartinha registrada, escrever de punho uma cartinha registrada, informando que você não quer mais ficar na casa, tá? Agora, vai puxar a capivara da Alemanha. Gente, a Alemanha foi devastada por 2 guerras. Teve um ditador doido, que era o Hitler. Então, ela precisa de certeza. Agora, o ruim é quando existe um negócio que se chama disfunção de burocracia.
que é isso? É quando, abrindo de uma forma muito clara, é quando tem gente que lucra com o sistema. É quando, de forma proposital, existem impeditivos para fazer com que alguém ganhe dinheiro. Exemplo besta, muitos cartórios. Então, por exemplo, Isso é verdade mesmo. Muitos cartórios. Ó, Mendo, eu vou te dar um exemplo besta e pessoal, tá? E eu acho que isso já aconteceu com você. E cartório é a coisa mais doida, né? Porque é tipo de família. Exatamente. Hoje até não é mais, tá? Mas os novos cartórios, os antigos, continuam até o último descendente. Ó, vou dar um exemplo besta também. Eu me matriculei em um concurso há vários anos atrás e eles pediam para que todos os documentos do meu currículo Lattes fossem autenticados. Gente, cada documento autenticado custava, na época, R$5. Eu tinha 300 documentos. Como? Entendeu? Como? E isso porque não era uma das etapas do processo. Entende? Eu nem tinha passado. Resultado, mais da metade desistiu antes. Porque, quem que tem R$1.500? R$1.500 só, entendeu? Então, e aí, recentemente, também passei na UFO. O que a UFO faz? Duas possibilidades. Ou documentos autenticados, ou você vai mostrar na secretaria o original e a cópia, e a secretaria vai conferir. O original e a cópia vai te devolver. Então, aí, tudo bem, você não gastou nada, né? O pessoal fica com a cópia, mas tenta garantir que a cópia seja igual ao original. Agora, qual a necessidade de ter tantos entraves, tanto tudo, tanta taxa, tanto isso, tanto aquilo? Já ouviu o termo cabide de emprego? Ou cabide de renda? É mais ou menos isso, tá? Existem no mundo estruturas que são criadas para gerar renda para alguns burocratas, para alguns cargos mais técnicos. O Brasil é um desses, tá? Agora, é só o Brasil? Não. Vocês conseguem chutar qual é o país mais burocrático do mundo? E spoiler, não é o Brasil. Tem alguma ideia de qual é o país assim mais difícil? Acho que é algum subdesenvolvido também, não sei. Faço a menor ideia. Mendo, tá sentado? Sim. É a China. A China, qualquer coisa que você vá fazer, são anos, anos. Então, vocês lembram que estava dando uma polêmica o ano passado de políticos nossos que começaram a xingar os chineses em rede social? Fazer memes, essas coisas. Por que o pessoal do comércio ficou desesperado? Porque demorou anos para você conseguir, anos, para você conseguir fechar parcerias, papelada, ver daqui, ajusta dali, não sei o que, para você, por causa de um tweet, por causa de uma coisinha besta, você ir lá e estrepar tudo, tá? Então, por isso que também deu esse desespero. Porque se o Brasil é burocrático, na China é um pouco pior, tá? Não tô zoando. Então, quanto mais difícil, digamos assim, foi o histórico de uma determinada nação, mais resistente à incerteza ele é. Isso se reflete tanto em estruturas de funcionamento da sociedade, como cartórios, quanto em investimentos. Tá? Então, por exemplo, aqui no Brasil, ainda hoje, o pessoal, por exemplo, ganha no Big Brother, não vai colocar em Bitcoin, compra fazenda, sei lá, compra terreno, compra casa, não faz nada muito mais arrojado, porque nós somos uma população absolutamente traumatizada, tá? Em termos econômicos e políticos. Posso seguir, gente? Tudo bem até aqui? Tudo bem. Beleza? Aí, o nosso terceiro item é o individualismo e o coletivismo. E aí, vocês vão lembrar de pandemia na hora, tá? Nações individualistas são nações em que você
se coloca em primeiro lugar em detrimento do coletivo, tá? E nações coletivas é quando você tenta não prejudicar a harmonia. Eu vou dar 2 exemplos extremos, tá? Muita gente aqui no Brasil falou assim, que no Japão não teve lockdown. De verdade, não teve mesmo lockdown. Agora, por que não teve lockdown, gente? Você sabe me dizer? No Japão, Uhum. é porque eles já têm uma cultura de tipo de prevenção já. Por exemplo, qualquer sintoma, eles já estão de máscara. Não sei. Exatamente. Quando o governo avisou, galera, não é para sair, usa máscara, fica em casa, todo mundo ficou. Simples assim, todo mundo ficou. Entendeu? Então, não foi preciso existir um lockdown decretado por lei, porque as pessoas já ficaram em casa. Mesma coisa a vacina, né? No Japão também vacina não é obrigatório. Mesmo assim, a galera foi correndo vacinar, porque sentimento de coletividade, tá? Ninguém quer se arriscar, passar uma doença para ali para o próximo. E tem casos extremos, tá? Eu tenho muitos parentes que moram no Japão. Eu tenho uma prima que se chama Yukari, que é nascida lá. Quando ela era criança, ela, na escolinha dela, tinha aqueles teatrinhos de fim de ano, das criancinhas. Ela é filha única, meu tio e minha tia iam e estavam lá filmando, a filhinha, tudo. E eles estavam filmando, batendo palma, eles foram convidados a se retirar. Porque em escola japonesa, e até em show de banda, você não vê gritaria, um silêncio. Porque ninguém quer atrapalhar a experiência do outro. No metrô, você não vê pessoas falando no celular ou tocando o celular com musiquinha tocando alto. É sempre silencioso. Perfume não vende no Japão, porque ninguém usa perfume, porque de repente pode ser muito forte para outras pessoas, tá? Então, o Japão é extremamente coletivista, tá? Coreia do Sul também é coletivista, a China também é coletivista. Geralmente, nações orientais são bastante coletivistas. Então, algumas coisas que acontecem no Brasil são bizarras se comparando com lá. Então, por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, tem gente que está brigando para não vacinar. É o tipo de coisa que não aconteceria lá no Japão, porque todo mundo tomou e acabou, não é uma questão, né? O governo teve, especialmente no começo da pandemia, que falar, galera, vamos fazer lockdown, porque ninguém estava ficando em casa, ninguém estava querendo usar máscara. Então, quanto mais individualista é uma nação, em situações extremas, como a que a gente está vivendo, maior tem que ser a força do governo de pegar e mandar. Agora, quando a nação é coletivista, um é preocupado com o outro, você tem instituições mais fortes também, você tem relações mais harmônicas dentro de uma sociedade, tá? Agora, existe uma questão. Nações individualistas, assim como nós somos, assim como os Estados Unidos são, nós também somos mais empreendedores. Então, existe também estatísticas que mostram que Brasil, Estados Unidos, outros países que são bastante individualistas, você vê também que a população tende a arriscar mais, porque as pessoas estão preocupadas com o seu crescimento pessoal, com as suas próprias coisas, então elas tendem a lançar mais empreendimentos, tá? Ao passo que nações mais coletivistas, o número de iniciativas individuais, aliás, é bem menor, tá? Tudo bem até aqui, gente? Faz sentido para vocês? Faz sentido. Então, Faz sim. eu fico feliz, gente, porque às vezes eu fico com receio de dar algum exemplo que, assim, que fica meio out, né? E por fim, eu lembrei de uma história curiosa, tá? Só antes de eu seguir. Eu tenho uma conhecida que ela foi trabalhar na China. O nome dela é Lorena, e ela é uma moça, assim, gente, bonita, mas bonita normal, tá? É uma moça que tem o cabelo claro, o olho claro, ela é uma moça alta, branquinha,
ela fez relações internacionais, estava na China trabalhando numa empresa de exportação e importação. Uma moça super simpática, bacana, alta, tá? Mas, assim, não é a Gisele Bündchen. Só que quando ela foi trabalhar na China, gente, ela virou uma celebridade local. As pessoas paravam ela na rua para bater foto. Porque é todo mundo tão igual lá, tão igual, que, por exemplo, as pessoas paravam ela para bater foto. O restaurante que ela ia almoçar, o dono não queria aceitar o pagamento dela, porque ela está lá e levava cliente. Porque é uma noção tão igualitária, tanto em termos assim de cultura quanto de características físicas mesmo, que ela vira uma mini celebridade lá. E ela falava assim, eu ficava desconfortável, cara, porque parecia um bicho de zoológico. E eu imagino mais ou menos o que ela passou. Eu já tinha ouvido dizer, né, mas com ela falando, eu botei fé, sabe? Que realmente, quando tudo é muito igual, deve dar aí uma diferença, né? Bom, e por fim, a gente tem a dimensão masculinidade e feminilidade. Aí, vamos fazer um grande parênteses. Aqui, a gente não está discutindo questões como, por exemplo, o feminismo. Não é isso, tá? Vamos lembrar que esse é um instrumento criado por um holandês branco na década de 70, tá? Ele achou esse termo adequado para medir níveis de impulsividade e agressividade. Então, índices maiores de agressividade e impulsividade, ele taxou como características masculinas, índices menores de masculinidade, de impulsividade e de agressividade, ele considerou como sendo características femininas, tá? Então, também tem um ranqueamento. Existem nações que basicamente estão preocupadas em competir umas com as outras. Um quer ser melhor do que o outro, se valoriza muito status, se valoriza muito posse, você está sempre olhando ali a grama do vizinho. Bom, qual é a nação que vocês acham que mais pontua nesse critério? Alguma ideia? Na opinião de vocês, qual é a nação... Opa, pode Talvez falar. os Estados Unidos, Brasil mesmo, não sei, professor. Estados Unidos, disparado, tá? Então, lógica como tempo é dinheiro, aquela questão de você ser o melhor e dane-se o resto, são comportamentos de controle e competição, tá? Agora, existem nações que o foco é criação de relação, né? Então, ou seja, não é tanto se superar de forma individual, é você pensar no coletivo, é você cuidar, né? Por exemplo, uma pessoa que nasça na França. A pessoa que nasce na França, ela sabe que ela vai ter cuidado, vai ser cuidada a vida toda. Então, se ela ficar doente, tem plano de saúde. Se ela ficar desempregada, tem seguro-desemprego. Se ela quiser estudar o que for, ela vai ter subsídio. Se ela tiver dificuldades de moradia, há planos de moradia. Então, é toda uma cultura e uma sociedade que é muito ligada no cuidado, tá? Por isso também, nações que são, entre aspas, mais femininas, também são nações que inovam um pouco, tá? Porque às vezes a pessoa está ali tão focada na criação e na manutenção de relações harmônicas que muitas vezes não ocorre a pessoa fazer coisas diferentes para melhorar, tá? Isso também pode acontecer. Então, um exemplo de nação absolutamente masculina é Estados Unidos, e uma que é considerada muito feminina é a França. E só por curiosidade, tá? Tem uma série na Netflix que se chama Emily in Paris, que conta a história de uma americana que vai morar na França, e especialmente a primeira temporada, é brutal o choque cultural. Porque na França, por exemplo, domingo, loja nenhuma abre. Lojas, 7 horas da noite, tchau e bens, né? O pessoal fala que na França os garçons atendentes podem ser meio ríspidos, tá?
Basicamente, porque eles têm um senso de alto valor e de cuidado ali, então eles têm paciência zero, na verdade, com o turista e com todo o resto. Tá? Então, a gente vê que essas características definem mesmo como são as populações das nações, tá? Então, como que está o Brasil em relação à distância de poder? O Brasil pontua muito. Nós somos a segunda ou terceira nação mais desigual do planeta, tá? Tanto em termos de aceitar a desigualdade, quanto em termos de ter a desigualdade. Em relação à resistência e incerteza, nós também temos uma pontuação super alta, ou seja, a gente quer papelada, a gente precisa de certezas, nós não lidamos bem com incertezas, tá? Tanto é, olha só, uma coisa que a vira e mexe o pessoal comenta comigo. Perto de eleição, que é o caso desse ano, começa um fenômeno que se chama terrorismo eleitoral. O que é isso? Se fulano ganhar, o dólar vai disparar, vai todo mundo ser mandado embora, as empresas vão quebrar. Gente, isso acontece no Brasil desde que o Brasil existe. Tá? Esse tipo de terrorismo, de depois que se fulano ganhar, vai ficar tudo uma meleca, não é só nessa eleição de agora que acontece. Sempre aconteceu. Por quê? Porque tem gente que sabe que a população brasileira não lida bem com certeza. Tá? Então, na dúvida, ela tenta jogar naquilo que é certo, naquilo que parece ser certo, naquilo que parece ser mais tradicional. Tá? Outra coisa, nós somos uma nação crescentemente individualista, tá? E isso não é necessariamente bom. Né? Por que isso não é necessariamente bom? Porque quando você tem uma nação que é muito individualista e que aceita a desigualdade, gente, você cria uma nação muito egoísta. Né? Isso é um problema. Tá? E, por fim, nós somos uma população que está no meio termo entre masculinidade e feminilidade. Então, da mesma forma que alguns de nós somos competitivos, nós também cuidamos. Nós somos uma população que é bastante afável, que é carinhosa, que valoriza relações pessoais, que faz amigos no trabalho, coisa que nos Estados Unidos não acontece, por exemplo. Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem. Bem, tudo certo. Aí, agora, prosseguindo, eu queria mostrar para vocês uma sugestão, tá? Não é obrigatório, tá? É só uma sugestão mesmo, porque eu acho que, enfim, tem algumas coisas que é bom a gente não perder o bonde. Muito do que nós somos hoje é resultado de um processo histórico de formação. Existe um sociólogo chamado Darcy Ribeiro, que ele estudou por que é que nós somos como somos. E ele escreveu um livro chamado O Povo Brasileiro, e esse livro deu origem a um documentário. Então, nesse documentário, né, que é imenso, eu separei aqui só 3 pedacinhos para vocês, ele explica por que é que nós somos de determinadas formas. Então, por exemplo, matriz tupi, matriz indígena, por que é que nós somos uma população que é carinhosa? Bom, nós somos particularmente carinhosos, particularmente afáveis, por causa da nossa raiz indígena. Né? A nossa raiz indígena, a população nativa local, eles eram marcantemente carinhosos. Né? Por que é que nós aceitamos, em linhas gerais, desigualdade? E por que é que nós somos tão religiosos? Por causa da nossa descendência portuguesa, matriz lusa. Tá? E esses videozinhos, eles mostram como que isso foi se construindo ao longo do tempo, tá? E, por fim, por que é que nós temos muito jogo de cintura, muita alegria? Por causa da nossa matriz afro. E aí eu vou abrir um grande parênteses. Eu não tenho nenhum desses 3 componentes no meu sangue. Eu não tenho antepassados nem indígenas, nem africanos e nem portugueses. Mas eu nasci aqui. E o resultado do que o Brasil hoje me fez ser quem eu sou. Eu, mesmo não tendo nascido nessas 3 etnias, eu fui influenciada. Então, eu sou tão brasileira quanto qualquer outra pessoa. Eu acredito que vocês também.
tá? Então, só uma sugestão, gente, quando vocês puderem, caso vocês tenham interesse, vejam esse documentário, gente, porque ele é uma gracinha, né? Então, Mandy e Rodrigo, vocês dois são descendentes de portugueses, assiste isso. Você já tinha ouvido falar desse documentário? Eu acho que eu nunca tinha ouvido falar, professora. É Eu muito, também não. cara, é uma gracinha. Vocês têm que assistir. É super bem humorado e divertido, sabe? Tem coisas assim que a gente não sabia, né? Mas vem de lá de trás, tá? Cada um desses trechinhos tem mais ou menos 25 minutos, meia hora, tá? Então não é assim, eu vou sentar enquanto eu tomo suco. Senta, eu ponho um foninho, escuta, tá? É bem legal, tá? Bom, e por que eu fiquei falando dessa temática do Hofstede? Primeiro, porque não estava na aula. Segundo, porque eu achei interessante para a gente aprofundar nossos conhecimentos. E terceiro, porque essa salada cultural determina quem nós somos. Tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de Sistema de Ação Cultural Brasileiro. Ou seja, qual é o perfil do trabalhador brasileiro. Tá? Então, quem nós somos no ambiente de trabalho, quem são os chefes de vocês, como vocês provavelmente serão. É isso que esse sistema de ação cultural brasileiro faz. Então, ele pega características profissionais das pessoas e também pega, óbvio, um pouco desses estudos aqui do Hofstede. Ele vê como nós somos enquanto nação. Gente, tá tudo bem até aqui? Porque agora eu tô fazendo uma salada, tô misturando as coisas todas. Tudo certo até aqui? Tá sim. Tranquilo. Beleza? Tudo certo. Obrigada, Flor. Obrigada, meninos. Então, ó, por partes. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós somos. Então, a gente vai estudar, primeira coisa, alguns aspectos relacionados ao país, ao mundo em que nós estamos inseridos. Então, primeira coisa, no Brasil, nós aceitamos a centralização do poder. O que é isso? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não entende direito como que funciona, por exemplo, a figura de um governador, de um prefeito e de um presidente. Por que isso? A gente segue um modelo colegiado. Ou seja, o governador de Minas, ele não pode fazer o que quer. Ele precisa da Câmara de Deputados votarem a favor daquilo que ele quer. Tá? Mas, na nossa cabeça, a gente não entende. Então a gente fica, esse governador que não faz nada, esse prefeito que não faz nada. Na verdade, a estrutura como funcionam as nossas instituições funciona de um jeito que não bate com o jeito como a nossa cabeça funciona. A gente não entende que não tem coisas que não é coisa do governador, tem coisas que não é do prefeito, tem coisas que não é do presidente. Porque na nossa cabeça, quem está com poder manda. Né? Quem está com poder deveria mandar. É isso que a gente não consegue perceber essas coisas. Então, nós entendemos, por exemplo, que em uma empresa, quem manda é o chefe. O funcionário, muitas vezes, ele não questiona, ele fica quieto. São aqueles ditados: manda quem pode, obedece quem tem juízo. E existe muita distância entre os níveis organizacionais. O que significa isso? Que entre o presidente de uma empresa e o funcionário, o estagiário, a pessoa que tem atividades mais simples, tem muita diferença. Essas pessoas mal se falam, né? Como é que a gente percebe isso? Por exemplo, você chega no ambiente de trabalho e assim, o presidente da empresa fica no escritório separado, tem uma salinha, tem um jatinho privado. Tudo isso é indícios de uma pessoa que gosta de status e centraliza poder. Então, um exemplo bobo. Vamos dar uma olhadinha como que é o ambiente de trabalho do Google, tá? Vou mostrar para vocês como que é o escritório do Google em diferentes lugares do país. Aliás, do mundo, perdão. Então, ó, todo mundo fica junto, é coloridinho, tá?
Ó, todo mundo fica junto, é coloridinho, tem várias baias, né? Você consegue olhar para as pessoas trabalhando. Agora, como que é, por exemplo, o escritório presidente dos Estados Unidos? O escritório do presidente dos Estados Unidos é absolutamente fechado, tá? Poucas pessoas têm acesso. É uma sala super especial. Tem um monte de segurança na porta. Por quê? Não é todo mundo que entra, né? Então, você observa também esses fatores todos, só de você olhar, às vezes, o próprio layout do escritório, você já percebe se o chefe centraliza mais ou menos poder. Ficou claro para você, gente, esse critério? Sim. Então, por exemplo... Pode falar, amiga. Não, você vai concordar. Ah, tá. Ó, então, por exemplo, vamos supor que a Lara, ela começa a trabalhar na Petrobras, né? Conforme ela for crescendo na carreira, ela entrou na Petrobras, ela andava de ônibus. Conforme ela vai crescendo na carreira, a Petrobras vai dar para ela, por exemplo, um Audi, um carro super mega blaster, por quê? Para mostrar que quem manda é ela. Tá? Então, junto com o poder, vem uma série de coisas que te ajudam a mostrar que pode mandar. Segunda coisa é o personalismo. O que é isso? A despeito do chefe poder ser tirano, muitas vezes ele não é. Por quê? Nós somos uma população, como eu já comentei com vocês, que é o meio termo entre masculino e feminino, mas nós gostamos de pessoas, a gente faz amizade no ambiente de trabalho, a gente faz amizade na faculdade, nós gostamos de saber da vida das pessoas, tá? E esse chefe, por mais centralizador que ele seja, ele lembra das pessoas, tá? Ele não vai tomar decisões impopulares, tá? Por quê? Porque ele sabe que ele tem ligação pessoal. Então, vou dar um exemplo para vocês, tá? Um exemplo dessa vez pessoal. Eu trabalhava em um gasoduto da Petrobras chamado TBG, tá? É o gasoduto Brasil-Bolívia. Deixa eu mostrar um mapinha para vocês. Era super legal. Foi uma das minhas experiências profissionais mais legais. A TBG é uma subsidiária da Petrobras e ela cruza um bom pedaço do país, tá? E há alguns anos a TBG ela tinha alguns funcionários contratados por concurso público e outros tantos contratados por processo de terceirização. E a TBG, ela passou por um processo de cortes, tinha que mandar um monte de gente embora. Mandaram embora o presidente da empresa. Por quê? Porque ele se declarou incapaz de mandar embora todas aquelas pessoas que ele conhecia desde sempre. Tá? Então ele pediu, olha, me manda embora, cara, porque eu não vou conseguir fazer. E ele foi. Tá? É o tipo de situação que, por exemplo, um gestor de uma outra nacionalidade mandaria embora tchau e benção, né? Agora, para a gente, é muito difícil. Tanto é que aqui no Brasil, quando tem esses processos de corte de pessoas em massa, muito comumente, primeiro troca o presidente, coloca outro presidente e esse, primeira ação, manda embora todo mundo, tá? Para não dar tempo de desenvolver amizade, aquela coisa mais pessoal, tá? E também tem poder de grupos de amizade, ou seja, às vezes a pessoa, ela, por exemplo, o estagiário é um terceirizado, tem um cargo que não é elevado dentro da empresa, mas ele é amigo mesmo do gestor, ele é amigo mesmo do diretor, tá? Então, essa pessoa, por mais que ela não tenha cargo, ela é ouvida, tá? Ela é ouvida, as pessoas dão atenção. Vocês estão conseguindo se identificar? Isso está sendo familiar para vocês? Sim, é sim, professor. Então, por isso, né, eu já falei isso para vocês, outros professores já falaram para vocês. Tentem manter contatos com pessoas de diferentes empresas, diferentes backgrounds, façam contatos. Porque no nosso caso, no nosso país, na nossa cultura, não basta você ter um bom currículo. Também é bom você ter amigos, você ter pessoas próximas, pessoas que possam te ajudar.
tá? Bom, além disso, o que mais que nós temos? Nós temos o que nós chamamos de postura de espectador. O que é isso? Por a gente imaginar que o líder pode tudo, manda tudo, toma as decisões, nós somos muito passivos, tá? Essa passividade, ela pode ser um problema sério, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, quando teve a pandemia, aliás, está tendo a pandemia, ficou proibido durante algum tempo, eu não sei dizer exatamente quanto tempo, de você despejar pessoas. O que é despejar pessoas? Você mora de aluguel num local, de repente fica pesado para você pagar, né? E daí, se você não paga, você é despejado, né? Então, te coloca na rua. O dono da casa, do imóvel, enfim, ele tem direito de receber. Então, ele vai falar, ó, sai daí, se você não sair, vou botar advogado. E aqui no Brasil, por causa da pandemia, etc., ficou proibido durante um tempo. Na França, isso também aconteceu. Na verdade, aconteceu em muitos países do mundo, né? Esse impedimento de você despejar as pessoas, até porque seria desumano, né? Depois de um ano e pouco, quando o governo falou, olha, agora pode despejar, deu quebra-quebra na rua. O pessoal foi para a rua, quebrou tudo, virou carro, não sei o quê. Por quê? Porque é uma população, gente, para começar. Revolução Francesa surgiu lá. Eles decapitaram a Maria Antonieta, a família inteira dela. O pessoal fez a revolução. O Napoleão surgiu lá. Então, eles têm um histórico de não aceitarem passivamente algumas coisas. Então, o pessoal do governo francês acabou voltando atrás, porque senão eles iam quebrar tudo, né? Então, no país, nós culturalmente somos passivos, tá? Isso pode ser ruim? Pode, porque daí a pessoa que tem o poder, ela centraliza ainda mais, porque sabe que a população não vai reclamar. Ó, vamos dar um exemplo político polêmico? Tem um político que se chama Renan Calheiros, tá? Renan Calheiros, ele já foi implicado em um monte de coisas aí esquisitas, foi mesmo, tá? E o cara, outro dia, tinha um posto elevado dentro da Câmara de Senadores, Deputados, sei lá. Gente, vamos combinar que o cara ele foi condenado, né? Não era para ele estar lá, né? Isso reflete o quê? A nossa própria passividade. Um outro, o Roberto Jefferson. Poxa, gente, ele também foi, né? E tá aí, entendeu? Então, o fato de existirem pessoas que contumazmente persistem no erro é uma evidência muito clara que nós somos passivos, tá? E nós, enquanto sociedade, temos aversão ao conflito. Bom, vocês já ouviram aquele ditado, deixa quieto. Fulano fez isso? Deixa quieto, tá? Então, nós não gostamos de confusão. A gente não quer saber de rolo, a gente não quer se dispor com ninguém, tá? E isso não é ruim, tá? Mas em níveis extremos, gera problema. Então, por exemplo, vamos supor que o Mendo, ele seja agora o gerente de uma firma X. E aí, ele tem que fazer uma avaliação de desempenho do Rodrigo. Só que o Mendo e o Rodrigo são amigos, estudam juntos, tá? Pode ser que o Mendo, por mais que o Rodrigo esteja indo mal, que ele esteja chegando atrasado, o Mendo não manda real. Por quê? Porque ele não quer saber de rolo. Ele não quer saber de conflito. E nós somos assim, tá? Então, por exemplo, vamos supor que vocês vão reclamar de um professor para o coordenador do curso. Primeira coisa que vocês vão falar, o professor assim, assado, tá fazendo coisa assim, errada, mas, não vai falar que fui eu. Por quê? Porque a pessoa não quer saber de rolo, tá? Então, as pessoas tendem, ou a fugir, ou dois, as pessoas tentam negociar um pouco mais, tá? Então, não é de todo ruim, tá? O ruim é o extremo. E aí, eu queria mostrar para vocês um exemplo, o exemplo perfeito de todas essas 4 características que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Que características? Centralização de poder,
personalismo, postura de espectador e aversão ao conflito, que é aquela musiquinha do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Eu vou ligar agora o clipe para vocês. Prestem atenção no quanto essa letra nos representa e no quanto representa também essas características de nação, tá? Vou ter que pausar aqui a gravação. Pessoal, vocês já tinham prestado atenção na letra dessa música? Oh, peraí. Vocês já tinham parado para pensar na letra dessa música? O quanto ela é parecida com quem nós somos enquanto nação? Mas, enfim. E é verdade mesmo, né? Nós somos... Opa, deixa eu ligar aqui o repetidor, gente. Nós somos exatamente assim, tá? E, de novo, não é ruim, não é essencialmente ruim você ser de um jeito ou de outro. O que é ruim, gente, sempre são os extremos, tá? Então, por isso que eu quis mostrar o lance todo do Hofstede, tá? Porque nós, enquanto nação, por fatores de criação de nação, criação cultural, países que nos compuseram, nós somos únicos, tá? E isso tem coisas boas e tem coisas ruins, mas, na minha opinião, o pior de tudo isso, tá? A pior coisa que nós temos enquanto nação é a postura de espectador, tá? Porque essa questão de passividade, ela tem dois poréns, né? Primeiro, porque muitas coisas acontecem sem a pessoa tomar posicionamento. E daí, quando a pessoa toma posicionamento, geralmente é efeito explosão. Quer um exemplo? Você se lembra que em 2018, quando foi que teve aquelas manifestações na rua? Foi em 2016, 18, 14? Quando que foi mesmo? Vocês lembram? Aqui começou por causa do preço do ônibus? Isso, 2013. 2013. Ó, quando que a gente tinha tido manifestação antes disso? Gente, em 1992, pedindo impeachment do Fernando Collor, tá? Então, de 92 até 2013, 21 anos, a população brasileira não reclamou, tá? Aconteceu agora em 2013. Mas não significa que a população não esteja frustrada, longe disso. Nós, enquanto população, estamos frustrados, sem dinheiro, incomodados, está acontecendo um monte de coisa esquisita ali, tá? E toda essa postura de espectador, ela pode deflagrar efeito panela de pressão. Sabe quando a panela de pressão explode? Então, isso pode acabar acontecendo. Assim como aconteceu em 2013, pode ser que ao longo dos próximos anos, dos próximos tempos, alguma coisa esquisita passe a acontecer aqui também. Por quê, gente? Porque está acontecendo muita coisa errada e a população não se manifesta da forma devida. Tem diferença entre você xingar no Twitter, chegar no Facebook, e você tomar uma medida de fato e efeito. Por exemplo, abaixo-assinado na frente lá do Palácio dos Poderes, manifestação. A nossa população, por ser muito passiva, os políticos contam com isso, até que chega uma hora que vira uma bomba, né? Bom, agora a gente vai ver outras características, tá? A gente agora vai ver características relacionadas, né, às empresas. Então, a gente primeiro viu concentração de poder, espectador, aversão de conflito e personalismo como sendo características globais, tá? Agora a gente vai dar uma olhadinha no subsistemas, ou seja, das pessoas das situações que acontecem dentro das empresas, tá? Então, primeiro, dentro de organizações nós temos o chamado formalismo. Esse formalismo significa o quê? De novo, intolerância e incerteza. Lembra que a gente viu lá atrás com o Hofstede? Por causa dos inúmeros problemas que a gente teve ao longo da nossa história, nós somos uma população que tem pavor de incerteza, tá? A gente tem muita dificuldade, por exemplo, Vamos dar um exemplo mais claro. Muitas pessoas querem prestar concurso público, por mais que pague menos, por mais que a iniciativa privada pague mais, as pessoas preferem concurso porque
elas não suportam lidar com um mês está com muito dinheiro, outro mês está com pouco dinheiro, tá? A gente percebe que dentro das empresas, dentro de órgãos públicos e de outros lugares, existem leis e regulamentos, né? Então, tem um monte de lei, um monte de regra, um monte de regulamento para tentar coibir desvios, né? Então, por exemplo, vamos supor que o Rodrigo fique doente, tá? O Rodrigo fala assim, olha, Mitch, eu fiquei doente, eu não consegui entregar atividades, o Rodrigo fica, sei lá, umas 2 semanas sumido, né? Oficialmente, qual que é o procedimento da faculdade? Para que o Rodrigo possa ter abono das faltas, não basta ele falar comigo. Oficialmente, ele tem que entrar com um pedido na secretaria, com um atestado médico, lá no SEI, para informar que esteve doente. Esse alvará é de até 15 dias. Passou de 15 dias, o Rodrigo tem que trancar o curso. Então, olha o tanto de volta que dá, né? Por quê? A faculdade quer tentar evitar todo tipo de desvio que possa vir a acontecer. Tá? Então, cria regra em cima de regra em cima de regra. Tá? Qual que é o problema disso? Regra demais acaba impedindo você de trabalhar, impedindo você de funcionar. Quer um exemplo? As universidades públicas brasileiras produzem muita inovação. Tá? Então, professores produzem e publicam inovações, pessoas da área técnica, como vocês três, pesquisam em laboratórios, desenvolvem novas ferramentas, novas tecnologias, mas a gente não consegue fazer parcerias com empresas, porque é super burocrático o processo de você fazer parceria. Você tem que informar seu departamento 1 ano antes que você vai fazer uma parceria. Gente, mas assim, cara, você tem que informar 1 ano antes que você vai fazer alguma coisa, você acaba não fazendo. Você acha que a empresa vai chegar, olá, Amanda, Rodrigo, vamos fazer um projeto assim, assado? Vocês vão falar, opa, bora, mas é para agora, é para essa semana, não para daqui a 1 ano, né? Então, esse excesso de regras, que se de um lado servem para resguardar a instituição, por outro, zoam qualquer possibilidade que você tem de deixar as coisas um pouco mais tranquilas, tá? Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem. Bom, e daí a gente tem o aspecto lealdade às pessoas. Então, se por um lado tem um monte de regra, um monte de procedimento, um monte de protocolo, por outro lado, dentro de uma empresa, as pessoas são leais e são amigáveis. Então, por mais que tenha uma regra, alguma coisa, sempre tem alguém que dá um jeitinho. Então, por exemplo, vamos supor que a Lara ela tem algum problema, ela se afasta da faculdade, e daí deu um tempo de jubilamento. E a Lara começa a ficar preocupada, tipo, gente, o que eu vou fazer? Né? Pelas regras da universidade, deu tempo de jubilamento? Lara, beijos, tchau. Agora, o que vai acontecer? Ela vai falar com o coordenador vai falar com o colegiado, e o pessoal vai tentar um prazo extra, vai tentar fazer alguma coisa. Por quê? Porque, acima de tudo, a Lara é aluna. Então, do mesmo jeito que a estrutura é extremamente burocrática, o pessoal tenta ali dar o seu jeito para fazer com que as pessoas sejam atendidas, tá? Isso é ruim? Não é. Qual que é o problema? Você acaba, primeiro, não respeitando regra nenhuma, né, porque as pessoas pensam, isso aí dá para inglês ver. E, segundo, você acaba favorecendo o grupo e prejudicando a organização, tá? Vamos dar um exemplo extremo? Vamos, tá? Alguns anos atrás, na USP, teve um movimento da reitoria de promover o jubilamento, ou seja, tirar da faculdade pessoas que já tinham passado do dobro do tempo de jubilamento. Então, vamos explicar o que é isso. Jubilamento é quando você perde a vaga na universidade. Quando que isso acontece? Por exemplo, vamos supor que a faculdade de vocês tenha 5 anos, tá? Então, vocês têm 5 anos para se formar no tempo regular
mais 2 anos e meio, mais 50% do curso, né, para pagar DP uma coisa e outra. Então, teoricamente, vocês têm 7 anos e meio para um curso de 5 anos para se formar, né? Passou desse tempo, a rigor, você jubilaria. Mas o que acontece? Tem gente que fica doente, tem gente que tem problemas pessoais, tem gente que tem depressão, tem gente que o curso é muito difícil, a pessoa tem muita dificuldade de acompanhar. Então, por isso, é comum que esse período extra seja aumentado, tá? Não tem problema. O que a USP fez? Tinha casos de pessoas que estavam há 15 anos, 15 anos, morando na moradia estudantil, enrolando e segurando a vaga, sem estudar, sem formar, sem desempenho acadêmico, e tem casos registrados de pessoas que estavam dentro da moradia estudantil, casadas e com filhos. Então, ou seja, tirando a vaga, na verdade, de outros estudantes pobres que precisam daquele lugar, e no lugar está morando um cara que constituiu família. Gente, não estou zoando. Tinha vários desses casos, vários mesmo. Vocês já tinham ouvido falar de uma coisa assim? Eu não Mas tinha. acontece mesmo, né? Acontece. Lara, tinha vários desses casos, tá? Então, o que aconteceu? Aí, a USP foi buscar a salvaguarda legal para falar, olha, cara, o cara não está estudando, não formou, está morando com esposa, filho, constituiu família, né? Está ocupando a moradia estudantil que foi feita para acolher nossos estudantes que não têm dinheiro. O cara está trabalhando, está trabalhando e recebendo bolsa, isso, aquilo. Resultado, a USP decidiu desalojar esses alunos. Aí vocês lembram quando teve a invasão da reitoria lá na USP? Teve invasão da reitoria, mais ou menos em 2012, 2013, dos alunos que foram manifestar contra a reitoria, tirar aqueles alunos de dentro da moradia, porque eles eram alunos e tinham direito. Gente, foi muito bizarro. Eles ficaram 4 meses dentro da reitoria, comprando a briga desses alunos, tá? Mas a reitoria não desalojou o aluno regular. A reitoria foi desalojar o aluno que estava 15 anos lá dentro, tá? E o que é isso, gente? É um exemplo extremo de lealdade às pessoas, mas o que acontece? Você valorizou a necessidade daquele grupo de alunos em relação, né, à organização, ou seja, dane-se que tem outros alunos que poderiam precisar da vaga, né? Dane-se que isso está custando caro para a USP e poderia ser alocado esse dinheiro em outras coisas. Mas deixa, tá aí, né? Então, esse é um problema, no caso, extremo, tá? Quando acontece esse problema de lealdade às pessoas, tá? E por último, tá? Nós temos também, dentro das empresas, estruturas paternalistas. O que é isso? Quando você, ao invés de dar a vara e ensinar a pescar, você dá o peixe. Você, na verdade, ajuda as pessoas contando que elas não sejam capazes de conseguir as coisas, tá? É por isso que benefícios e estruturas paternalistas são ruins, porque elas acabam não deixando a pessoa se desenvolver, né? Dentro de empresas, o que acontece? Tadinho, ele é esforçado, não vamos mandar embora, não. Assim, a pessoa não sabe nem onde senta, a pessoa é incompetente, mas ela se segura no cargo porque, coitadinho, vida difícil, pessoa... assim, níveis extremos, a gente vê isso acontecer em muitas empresas, tá? E também, o que a gente vê, né? Que tem muitas pessoas que são nomeadas, assumem cargos sem a menor competência. Elas assumem cargos porque elas são amigas de chefes, parentes de chefes, tá? Isso é o que a gente chama de estrutura paternalista, né? Quando você, em linhas gerais, sufoca a pessoa de fazer coisas maiores e melhores, tá? Temos também... Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem? Tudo certo? Tudo. Tá? 2 últimos critérios, tá? Só concluindo.
Flexibilidade. Nós somos flexíveis. Então, mesmo a gente tendo regras muito fortes, mesmo a gente tendo estruturas paternalistas, mesmo a gente tendo uma série de problemas que travam, nós somos flexíveis, tá? A gente sempre dá um jeito. A gente faz as coisas funcionarem, tá? E, vou dizer uma coisa, é por causa dessa flexibilidade que nós somos bons, que a gente consegue fazer as coisas funcionarem, tá? Essa flexibilidade, ela contrabalança também a nossa passividade. Tá? O fato de nós sermos flexíveis, a gente dar um jeito, também ajuda a gente a não sofrer tanto os efeitos de tanta passividade, de falta de ação da gente enquanto nação. Tá? E, por fim, uma característica que acontece dentro das empresas e também na sociedade é a impunidade. O que é isso? Nós somos permissivos com a quebra de normas. Tá? Então, eu dei para vocês, por exemplo, o exemplo extremo que aconteceu lá na USP em relação aos alunos que moravam nas moradias estudantis. Né? Gente, 15 anos que a pessoa entrou na faculdade, não fez nada, né? É uma situação muito difícil. É um exemplo claro de que existem coisas que violam profundamente as regras e isso acaba ficando impune, tá? Nós temos tolerância, infelizmente, à impunidade, porque a gente sempre pensa nas pessoas, coitadinha, não é bem assim, né? E eu também sou assim, vocês talvez sejam assim. Agora, qual que é o problema? Isso gera descrédito. Como que você vai impor regras, vai impor normas, se quem não cumpre não é punido? Né? Então, são problemas que a gente vê em organizações e a gente vê também na sociedade. Tá? Nós somos assim. O gestor brasileiro funciona desse jeito. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tudo bem. Meninos, então acho que por hoje é isso. Tá? Caso vocês tenham dúvidas, problemas, reclamação, acontecer qualquer quiprocó, é só me procurar, tá bom? Certinho. Então, fechou. Meninos, Certinho, obrigada. imagina, gente, se cuidem e beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, Obrigado. professora. Até Tchau. semana que vem. Até semana que vem.